O que é esse pilar de geração de demanda? É o pilar que vai trazer os contratos para você, ok? Agora que você já sabe o nicho, que você já sabe os segmentos, agora está na hora de você começar a prospectar, começar a fazer o trabalho de prospecção. O trabalho de prospecção você pode fazer da sua casa, se você não tiver um escritório, não tem problema nenhum, usando o seu celular e o seu computador e acesso à internet. Só precisa disso. Não precisa de mais nada além disso. E do conhecimento, obviamente, né? Então, assim, geração de demanda. Quando eu falo em geração de demanda, você tem três formas de gerar demanda para você, ou seja, de fechar contratos para você, de trazer faturamento, contrato, dinheiro para o seu negócio. Tem três formas, tá? Primeira forma, prospecção ativa, que é o outbound. Essa é a primeira forma, tá? A segunda forma é a prospecção passiva, que é o inbound. E a terceira forma é indicação, barra network, tá? Essas são as três formas que você vai ganhar dinheiro como consultor ambiental, que você vai faturar, fechar contratos, captar clientes para sua consultoria, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas formas. Mais uma vez, se eu fosse detalhar aqui, passo a passo, de todas essas formas, de passar horas e horas aqui, tá bom? Mas a minha ideia é dar um direcionamento desses três pontos aqui, tá bom? Lá na mentoria você tem aulas muito mais avançadas de cada uma dessas formas. E na prospecção ativa, basicamente funciona da seguinte forma: na prospecção ativa, você vai até o seu potencial cliente. Como? Você vai fazer o seguinte: primeira coisa, você definir os seus segmentos, é verdade? O que é que você vai fazer na prospecção ativa? Você vai criar uma lista de prospecção. Uma lista de prospecção. E o que é essa lista de prospecção? Você vai listar para cada segmento as informações que vão te possibilitar entrar em contato com essas empresas, ok? Então, informações como CNPJ da empresa, telefone da empresa, e-mail da empresa, site da empresa, endereço da empresa, ok? E são os dados gerais. E os dados, a lista ela é formada por dados gerais e dados específicos. Esses que eu te falei são os dados gerais. Quais são os dados específicos? Dados relacionados ao seu nicho de atuação. Então, não é licenciamento? O licenciamento ele envolve tanto o processo de regularização como o processo de acompanhamento daquela licença, ok? Então, quais são esses dados específicos? Quanto é que ele tem licença ambiental? Sim ou não? Tem que estar lá na lista. Beleza, ele tem licenciamento ambiental. Qual é o prazo de validade dessa licença? Ele está apresentando, ele está regular junto ao IBAMA? Ele precisa de certificado técnico federal do IBAMA? Certificado de regularidade? Ele possui CTF? Não possui CTF? Ele está apresentando os RAPs? Não está apresentando os RAPs? Como é que está as taxas de controle e fiscalização ambiental desse empreendimento? Ele tem TCFA ativo? Tem TCFA debitado? Tem dívida de TCFA? Ou seja, são sinais de fumaça de que ele está precisando do seu serviço. Esses são os dados específicos. Então, você, numa lista, você tem dados gerais e dados específicos. Dados gerais são os que eu te falei, CNPJ, endereço, que tem para todo segmento tem isso, e os dados específicos, para alguns segmentos vai ter, para outros não, porque alguns segmentos têm certas exigências, outros segmentos têm outras exigências. Por isso que dentro da mentoria a gente tem uma aula muito avançada sobre isso, para que você entenda qual é a exigência de cada segmento e tal. E você faça realmente uma lista eficiente. Essa lista, ela vai ser a base de dados dos seus potenciais clientes. Nessa lista vão ter empresas que vão virar seus clientes depois. Então você vai conhecer quem são seus clientes. No primeiro pilar, você só identificou os segmentos. Nesse segundo pilar, você vai conhecer seus clientes, saber quem são, o nome, CPF, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, site e as informações todas deles,
tá? Eu estou falando de prospecção ativa, tá bom? Cria a lista, Entendi. criou a lista, pelo menos lá uns 50 nomes de cada segmento, e tem como você criar essa lista de forma, mais uma vez, gratuita, usando seu celular, seu computador, com ferramentas online específicas para isso, ok? E aí você cria sua lista. Próximo passo vai ser abordagem. Opa, aqui é o Lion. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem interesse em consultoria ambiental, não é verdade? Você tem interesse em saber ou como você atua, como é que você começa na consultoria ambiental, como é que você alavanca a sua carreira na consultoria ambiental para atingir mais faturamento, mais clientes. Você tem interesse nessa parada, não é verdade? Então, olha, eu tenho um desafio para fazer para você. O que é que você acha da gente fazer uma sessão estratégica gratuita? Sim, sessão estratégica, eu e você, uma conexão de mais ou menos uns 30 a 40 minutos, onde eu vou entender os teus objetivos, o que você está buscando, entender os teus desafios, os teus obstáculos, o que está te impedindo de alavancar a sua carreira hoje, e eu vou poder desenhar um plano de ação completo para você seguir, vencer esses obstáculos e alcançar seus objetivos. Eu e você, numa conexão via Zoom. O que é que você acha disso? Você tem interesse nessa oportunidade? Escuta bem o que eu vou falar. Aqui na descrição tem um link para você clicar e lá eu vou falar mais de detalhes sobre como é que funciona essa sessão estratégica. Então, olha, vamos fazer o seguinte, clica no link que está aqui na descrição, segue o passo a passo da próxima página e vamos agendar a nossa sessão estratégica. Você aceita o desafio? Então vai lá. Como é que você vai abordar esses empreendedores? É um dos principais desafios de quem está na consultoria ambiental. Qual a melhor forma de abordar? É usando o telefone? É usando e-mail? É usando o LinkedIn? É usando o WhatsApp? É usando o Instagram? Existem 5 pontos de contato hoje que você vai utilizar para você abordar esses clientes, oferecendo seu serviço de forma estratégica, tá? WhatsApp, Instagram, LinkedIn, e-mail e telefone. São esses 5 pontos de contato, ok? E aí você vai desenhar o seu plano de abordagem. Qual desses 5 pontos de contato eu vou utilizar? Dependendo do seu segmento, um deles vai se encaixar melhor do que o outro. Dois deles você vai usar e os outros você não vai usar. Você nunca usa só uma forma de abordagem. A ideia é você usar várias formas de abordagem. Tem gente que prefere receber e-mail do que ligação. Tem gente que uma ligação funciona mais do que e-mail. Então você tem que usar os dois, que aí você vai ser mais assertiva na abordagem, tá? Então, o que que eu ensino lá na mentoria? Eu ensino lá na mentoria você usar pelo menos 2 pontos de contato por abordagem. Uma estratégia que eu ensino muito, você usa um e-mail, espera ver qual é a reação desse e-mail, e lá tem o texto, exatamente o que é que você vai mandar no e-mail, na mentoria, e você manda esse e-mail. Vamos esperar ver qual é a reação da empresa. Vamos dizer que ela respondeu, aí você vai ligar. Ok? É muito mais fácil você fazer a ligação quando a pessoa já recebeu um e-mail seu e já deu uma resposta positiva, ok? Então, usa um e-mail com uma abordagem específica, depois faz a ligação. Ah, não, mas vamos ver se talvez um LinkedIn funcione bem, dependendo do segmento. Então, vamos lá, vamos fazer uma abordagem no LinkedIn? Lá tem um texto na mentoria, eu ensino como é que você faz isso. Vamos usar o LinkedIn, depois a gente liga. Ligação é interessante como segunda forma de abordagem, porque ligação é mais invasivo, tá? Sim, Ligação é mais invasivo. Quando você pensa em ligar, você tem que pensar no seguinte: a pessoa estava fazendo uma coisa e você interrompeu o dia dela. Você concorda? Então, a sim, gente está fazendo uma sessão agora. Se alguém te ligar, a pessoa vai estar interrompendo o que você está fazendo e gera um incômodo inicial. E por mais que a ligação seja boa, por mais que seja uma coisa que você esteja atrás, mas a primeira impressão é de um incômodo. Você concorda? Então, é muito interessante, é muito mais interessante quando você manda um e-mail, a pessoa lê o e-mail, é muito menos invasivo, até porque você está começando. É normal que você fique um pouco tímido. Eu não sei se você tem essa barreira ainda de timidez e tal. A maioria das pessoas tem. Aí você manda um e-mail, depois liga. Você manda uma mensagem, depois liga. Isso é muito eficiente. E depois da lista, você vai desenhar seu plano de abordagem, que é qual o ponto de contato que eu vou utilizar, o que é que eu vou falar no primeiro e-mail, o que é que eu vou falar na primeira ligação, o que é que eu vou falar na primeira mensagem no Instagram, no WhatsApp ou no LinkedIn.
Aí você vai montar isso, desenhar isso, deixar isso esquematizado, só para executar, no ponto de executar, ok? E aí, qual é o objetivo desse primeiro contato? O objetivo desse primeiro contato é só um: marcar uma reunião. Esse primeiro contato, mano, ele precisa ser rápido, objetivo. Uma ligação de prospecção inicial, ela tem que durar no máximo 3 minutos. Se o cliente estiver muito interessado em conversar com você, até 5 minutos. E você tem que ter o controle disso. Você não pode deixar o cliente ter o controle, você tem que ter o controle disso, tá? Então, primeira abordagem: gerar curiosidade e marcar reunião. Gerar curiosidade e marcar reunião. Você tem que deixar ele com o sentimento seguinte: olha, eu quero saber mais sobre isso. Eu fiquei curioso agora você me deixou curioso. Quero saber mais sobre isso. E aí você marca a reunião. Olha, para eu te explicar melhor sobre isso, sobre essa oportunidade, eu quero marcar uma reunião com você para te explicar melhor. Tem certas coisas que por telefone é mais difícil de explicar. Se eu for te explicar isso por telefone, a conversa vai ficar muito longa. O que você acha se a gente marcar uma reunião de 10 minutos para eu te explicar melhor sobre isso? Se você fez uma boa abordagem, ele vai querer marcar reunião com você. E aí vem o próximo passo. Primeiro passo, lista, abordagem, reunião. Depois na reunião, o que você vai fazer? Você vai mais escutar do que falar. Na primeira reunião, você vai entender o negócio do seu cliente. Você vai entender o que é aquele negócio, o que é que está sendo feito, quais são as demandas, quais são os problemas que ele passa. Você vai dar uma olhada na empresa dele, você vai ver lá, enfim, você vai perguntar, fazer perguntas específicas. Lá na mentoria eu ensino mais detalhadamente sobre isso, mas eu quero que você entenda só que você vai fazer mais perguntas do que você vai falar propriamente dito, tá? Inclusive, um dos indicadores de interesse é o quanto ele está falando ali, o quanto ele está alimentando o diálogo de vocês. Então, se ele está falando muito, é porque ele está interessado. E quem controla a negociação é quem pergunta. Sempre tem isso em mente. Um dos maiores erros que eu cometia no início é porque eu ficava falando, e no final não funcionava, velho. Então, eu comecei a entender que eu preciso mais escutar do que falar nessas reuniões iniciais, nessa primeira reunião. Vai ter um momento de você falar mais, não é esse, tá? Então, você vai escutar, deixar a pessoa falar, e você vai direcionar a conversa para onde você quer que ela vá, que é para ele entender que ele tem um problema, ele mostrar, ele falar isso, que ele tem um determinado problema, que ele quer que seja resolvido, e ele tem que entender que você é a melhor pessoa para isso. E você tem que fazer de uma forma que ele declare isso. Então, uma coisa é você dizer, olha, eu tenho uma solução para isso. Outra coisa é ele reconhecer, olha, realmente você tem essa solução que eu estou precisando. Quando ele fala isso, ele está se vendendo. Na verdade, ele já está convencido. Ele está lhe convencendo de que você tenha aquela solução para ele, tá? Então, essa é a estratégia. Essa é a estratégia. E nessa primeira reunião você vai entender, você vai mostrar a importância do seu trabalho, vai fazer ele reconhecer isso. Ele que tem que reconhecer, não é você que tem que convencer ele, ele que tem que reconhecer, e estratégia para isso, tá bom? E aí você vai marcar uma segunda reunião, porque ele vai querer saber quanto custa o seu trabalho. Na primeira reunião, ele vai querer saber quanto custa. Quanto é? Quanto é que custa isso? E aí você vai falar, olha, para eu te falar um orçamento, eu preciso coletar algumas informações sobre sua empresa e eu preciso montar esse orçamento para dar um valor justo para você. Agora que eu entendo as demandas, eu entendo o que é que você está realmente precisando e você já entendeu que precisa desse trabalho, eu queria marcar com você uma segunda reunião para eu te passar um orçamento. Pode ser? Pode ser daqui a 2 dias. Eu dou um intervalo de 2 dias, sempre é interessante. A gente pode se reunir, se for numa segunda, a gente pode se reunir na quarta-feira, às 15 horas, para eu te passar um orçamento. E aí a segunda reunião, que é a reunião de apresentação de proposta, tá? Aí você vai precificar. E lá na mentoria eu ensino como é que você precifica, com margem de lucro, com planilha de precificação, tudo detalhadamente, tá? E aí você precifica e desse preço você vai apresentar a sua proposta. Proposta não se envia, proposta se apresenta. Primeiro ponto que você tem que entender.
Nunca envie propostas que não vai dar resultado. Você tem que apresentar. Aí o cliente pode dizer, não, mas me manda uma proposta, eu quero ver sua proposta. Não, você fala, olha, eu não vou mandar uma proposta porque eu me preocupo muito em você entender o que a gente vai fazer. E eu me preocupo muito também em entender o que é que você precisa. Então, não tem como eu te mandar uma proposta aleatoriamente. A gente precisa conversar e eu te apresentar essa proposta. Se a pessoa não quiser, não é porque ela não está interessada, tá bom? Você tem que se impor como empreendedora. Tem que se impor mesmo. Não, é a forma que eu trabalho é essa. E a pessoa tem que entender que você tem a sua forma de trabalhar, que não é do jeito que ela quer, ok? E aí Ok. você vai, na segunda reunião, apresentar a sua proposta. Existe uma forma de você apresentar essa proposta, existe toda uma técnica de apresentação de proposta, de você aumentar o valor percebido do seu trabalho, de técnicas para você cobrar até 3 vezes mais caro do que seus concorrentes, se seu cliente vê que você vale aquilo, tá? Então, tudo isso é técnica, tudo isso são formas que, se eu fosse explicar aqui, a gente ia passar horas e horas, tá? E essa é a Ok. prospecção ativa, ok? Esse é o desenho da prospecção ativa. Lista, abordagem, primeira reunião, segunda reunião, contrato.